Estamos ao vivo em mais uma mentoria do Combo Rural, tá? E vamos receber mais uma profissional aqui da comunidade do Combo Rural para a gente debater um caso na prática, um caso real, e a gente desvendar como soluciona a regularização completa desse imóvel rural, tá? Então, vocês estão aqui entrando numa live da mentoria do Combo Rural, tá? Então, já vai chegando aí, já vai deixando o seu like, já vai mandando essa live aqui para algum parceiro seu ou para algum colega seu que trabalha na área da regulação fundiária. Você que está no YouTube aí, já deixa seu like, já comenta aí, eu quero saber quem é que está aqui comigo, tá? E vamos receber a nossa convidada especial de hoje aqui, né, que é a Alcione Oliveira, tá? Então, antes da gente começar, né, receber a nossa convidada aqui, quero deixar alguns recadinhos. Essa live é uma mentoria do Combo Rural, né? E ela faz parte de uma série de lives que nós fazemos para aquecer a semana do Combo Rural, que é um evento que vai ocorrer do dia 9 ao dia 13 de agosto. Tá? Nós já temos programado a próxima semana do Combo Rural, onde nós explicamos o método do Combo Rural detalhadamente aí para vocês, tá? Então, você que está aí ao vivo com a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook, clica aí no link da descrição do vídeo aí no YouTube e no Facebook, se inscreve para a Semana do Combo Rural gratuitamente. E você que está no Instagram, né, o link está na bio aí do Instagram, você vai lá e se inscreve gratuitamente para você participar da Semana do Combo Rural, onde a gente explica o método do Combo Rural mais precisamente. E nós estamos aqui 15 dias que antecedem a Semana do Combo Rural, a gente faz live todo dia e grande parte delas é recebendo a nossa comunidade do Combo Rural, tirando as dúvidas na prática, né? Que esses profissionais estão realizando o Combo Rural na prática e a gente auxilia eles aqui na nossa mentoria Combo Rural. Então, deixa eu chamar a nossa convidada especial aqui de hoje. Deixa eu chamar aqui, que é da Impacto Agro. Impacto Agro, ela vai explicar também por que o nome Impacto Agro também, até eu estou curioso aqui, tá? Deixa eu chamar aqui a Alcione, tá? Vamos lá. Opa! Estamos te ouvindo sim, Alcione. Pessoal, confirma aí se o áudio está ok, se vocês estão ouvindo pelo YouTube, pelo Facebook, a Alcione aí, se está tudo certinho. Perfeito, Alcione, o áudio está ótimo aí, tá? Então tá bom. É que eu fiz uma gambiarrinha aqui para ficar com o outro fone. Não ficar com os dois no ouvido, senão dá delay. Deixa eu... Eu acho que tem um som aí alto aí que eu tô ouvindo minha voz, tá? Tem que abaixar o som do computador. Abaixa o som do computador ao máximo aí. Você pode falar para ver, para testar. Pronto, tá ótimo aí. Agora não tem esse som aí, né? E a gente está transmitindo aqui, pessoal, uma grande estrutura, e a gente transmite aqui pelo YouTube, Facebook e Instagram. Então, quem tiver aí no seu canal aí que você gosta, muitas vezes o Instagram, muitas vezes o Facebook, YouTube, a gente faz aqui toda essa estrutura aqui, né, e conta com a disponibilidade também dos nossos profissionais aqui da comunidade do Combo Rural, né, para transmitir pelas 3 plataformas ao vivo aí, tá? Quero agradecer, Alcione, a sua disponibilidade de estar ao vivo com a gente aqui, estar compartilhando o conteúdo, né? A sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas, e a gente sempre tem esse propósito aqui de compartilhar informação, né? Então, a gente conta com a colaboração de vocês aí, né? Para estar compartilhando desse propósito aí e compartilhando informação com outras pessoas que pode ser, sua dúvida pode ser a dúvida de outros e pode ajudar aquele profissional ali a estar executando o Combo Rural da sua região, executando algum serviço, né? E a gente transforma a vida de alguma pessoa, né? Mesmo a gente sem saber, muitas vezes a gente transforma a vida de alguma pessoa, tá? Seja bem-vinda. Verdade. Obrigado. Boa noite para quem está aí.
Estou aqui direto do Mato Grosso do Sul. Vou me apresentar, meu nome é Alcione, mais a minha irmã e a minha esposa, nós somos donas da Impacto Agro, né? A gente veio trabalhando agora, na verdade eu sou a mais nova integrante da empresa delas, porque eu não fazia parte até então, até antes de encontrar o Combo Rural, que foi dessa forma que eu entrei com elas na empresa, né, fazendo a minha parte, porque eu sou formada em técnica em agronegócio e sou formada em ciências contábeis. Então, trabalhei muito tempo nessa área de contabilidade, tinha deixado um pouco de lado e feito outros trabalhos, mas acabei voltando para estar ajudando elas, porque a gente viu que a importância do combo rural para essas propriedades pequenas, para as propriedades maiores, em termos de regulamentar elas, era bem falha na nossa região. Então, a gente optou em fazer uma junção e trabalhar com a licença ambiental, que é o que elas fazem, né? Licenciamento ambiental, e com o combo rural para poder proporcionar mais coisas para o proprietário rural que tem pouca estrutura, né? Eles têm poucas informações em termos dessas certificações, todo esse trabalho que a gente pode desenvolver para eles. Legal, Alcione. E aí, me conte aí, a Impacto Agro já existia? E por que esse nome Impacto Agro aí, que eu fiquei curioso? Então, a Impacto Agro nasceu tem 1 ano e meio, mais ou menos, mas ela era formada só por uma agrimensora e uma engenheira agronômica, que é a minha esposa e minha irmã. Elas fazem licenciamento ambiental, já tem esse 1 ano e meio, né? E foi aí que nasceu. A Impacto Agro realmente era para impactar. É uma empresa formada por mulheres, então a gente está realmente impactando o mercado, porque quando a gente chega nas propriedades rurais e as pessoas, assim, os proprietários deparam com mulheres, já ficam, vocês vão mesmo fazer o serviço de georreferenciamento, vão mesmo tirar pontos dentro da propriedade, vão mesmo fazer picada aí para dentro, vão orientar o pessoal para estar fazendo o trabalho, e a gente realmente faz, a gente põe a mão na massa mesmo, e isso impacta no primeiro momento que a gente chega, e o nome veio exatamente por isso. Legal, impactando o agro aí. É isso aí, gostei do nome. Exatamente. Legal. Alcione, você entrou na comunidade do Combo Rural, né? Faz aí quase uns 20 dias, 30 dias, não sei, né? Foi logo quando abriu agora essa última turma, né? Nós já nos interessamos e entramos já para a gente poder começar a trabalhar, vendo a real necessidade do mercado. Eu vendo, eu falei para as meninas, falei assim, eu acho que isso aqui vai ajudar bastante a gente com o propósito que vocês têm, porque toda vez que tem demanda na licença ambiental, a gente se depara com essa falha, né, de certificações e tudo mais. Então, para englobar, para a gente poder fazer realmente assim um serviço bem feito, o Combo veio mesmo para estar ajudando a gente com esses outros trabalhos que a Impacto Agro também realiza e realizava antes de o Combo Rural entrar. Legal, é isso aí. E é legal que você já tem essa demanda de clientes aí, né? Desses 1 ano e meio, né? Da empresa e também de experiência, né? Das outras profissionais, né? Então, é legal que esses clientes podem ser clientes já do Serviço de Regulação Fundiária Rural, né? E o que é que você trouxe para a gente aqui, para a gente debater hoje aqui e contar com a participação dessa galera aí? O que é que você trouxe aí para a gente? Então, como somos 3 que fazemos parte da empresa e as meninas são mais voltadas na área de licenciamento, e realmente o Combo ficou para mim, que estou, né, na minha área de contabilidade, certificações e tudo mais, o que acontece? Eu tenho que começar a entender a parte delas também. Então, o estudo está englobando tudo. Só que elas não demandam de tempo para estar me orientando, né, de fato, nas coisas que eu preciso, porque elas já estão com projetos em andamento, e eu preciso agora me situar ao serviço delas, né? Sou eu quem chegou por último. Então, o que a gente está fazendo? O que está acontecendo? Eu estou fazendo, eu já estou estudando, eu estou na parte, já passei da parte do CNIR, né, nas aulas,
Então, assim, eu tô tentando entender, porque para mim, que não... Eu fiz técnico em agronegócio e eu sou voltada totalmente à gestão, a parte burocrática mesmo. Então, assim, eu não conheço muito do campo. A gente vai, eu acompanho, eu sempre estou junto, mas entender como funcionava um CAR, como funcionava um georreferenciamento. Agora eu estou me situando melhor. Algumas palavras, para mim, era totalmente complicado eu entender. Quando o Matheus até me orienta, ele fala algumas palavras, assim, peraí, Matheus, tem alguma palavra aí que não está encaixando para mim, o que significa, aonde vai, né? E aí ele sempre me orienta muito bem certinho, e eu estou começando a entender. Agora eu consigo conversar de igual para igual, que antes eu não conseguia. Hoje eu consigo entender. Hoje, por exemplo, antes de viajar, eu cheguei aqui na cidade que eu estou, 430 quilômetros da onde eu estava. Mas antes disso, eu tive que fazer toda a parte, né, de serviço antes de vir, e aí essa parte de georreferenciamento, que foi o que a minha questão maior, que a propriedade é menor, é uma ilha. Então, assim, eu peguei um caso bem ele não é complicado, mas que já me deixou meio surpresa em algumas questões que não tinha, assim, no como, mas o Matheus falou, não, senhora, você vai proceder assim, assim, e fica tranquila que a gente vai te orientando. Então, eu já fiquei mais tranquila. E olha só, fique tranquila mesmo, tá? Porque vai ter diversos casos, e diversos casos que a gente também nunca passou, né? Inclusive, a gente nunca regularizou uma ilha. A gente já fez o CAD de uma ilha, mas a gente nunca precisou fazer o georreferenciamento e tal, né? Da ilha, uma regulação completa. Mas, assim, são diversos casos, você viu aqui, que a gente estava aqui com o Diego, né, da biosfera, né, então são outras situações, você vai trazer outras situações e cada situação vai ser uma outra situação, um modo de regularizar a área dele, e você vai ver que o Combo Rural vai resolver, né, o Combo Rural é o plano perfeito ali para aquele imóvel rural estar regular, né, então é isso aí, e com o tempo você vai pegando toda essa segurança, né, toda essa segurança de cada cadastro, como pesquisar, você vai montando um método certinho, né? E você vai entendendo como é que vai funcionar, todo passo a passo. Você que é de gestão aí, né? Você já fala, não, chegar, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, a proposta vai ser assim e tal, você vai ter já base de preços. No né? orçamento então, vai... que vocês... tipo assim, o orçamento que vocês disponibilizam para a gente, e eu refiz ele com a nossa logo toda, né? Mandei para o Matheus falou assim, cara, ficou muito bom. Eu falei, essa é minha área. Essa definitivamente é minha área. Pessoal que não conhece o Matheus aqui, Matheus é do suporte aqui da GNSS Engenharia, né? Matheus, ele sempre está em alguns podcasts da gente, em alguns conteúdos também. Então, o pessoal tá ouvindo o Matheus aí, né? Só para deixar claro aí. Desculpe, Matheus, Então, e aí, tipo assim, realmente essa parte de orçamento, a questão de precificação que a gente, para nós alunos que somos novos, a gente fica realmente perdido. No início, parece que a gente se desorienta, mas na verdade é assim, é que a gente deixa aquele primeiro medo tomar conta. Mas, na verdade, é muito simples, é só a gente dar mais uma olhada, pegar o material de novo, sentar, respirar, que a gente consegue, sim, colocar o preço, sim, fazer o serviço bem certinho para o cliente ficar satisfeito com o valor a ser cobrado, e a gente também, né, porque a gente vai trabalhar duro em cima daquela propriedade. Perfeito, é isso aí. Vamos lá. O que é que você trouxe para a gente aí? Então, a minha questão em relação a essa propriedade, além dela ser uma ilha, né, que no caso ela pertence à União, que é um fator que a gente vai fazer uso capião da propriedade, ela tem 2 hectares, e aí surgiu a questão seguinte, georreferencia ou não? Georreferencia. Georreferencia. Então, tá? aí a gente... O que eu fiquei na dúvida foi, após georreferenciar essa propriedade, eu vou fazer o laudo do uso capião para ela, né? Que foi assim que a gente
que eu vi que tem que ser feito. E aí a dúvida maior é a seguinte: essa ilha, hoje, quando o Jorjão mandou para mim, ela está parte georreferenciada. E o proprietário não sabia. Peraí, deixa eu me situar aqui. Eu falei para você que tinha um caso bem novo nela. Beleza, olha só. Me diga aí qual município você está falando. Me explica aí, ó. O seu proprietário, ele tem um imóvel rural, não é isso? No município de tal. Isso. Ele não tem documentação. Me diga aí como é que está a situação dele hoje. Você já olhou? Ele não tem nada da área? Ele é posse? Como é? Então, o que ele fez hoje, né? O que ele tem? Analisando toda a documentação que foi passada para a gente e tal, é assim, não estaria complicada até então, porque ele tem toda a documentação certinha, certificações, certificação não. Ele tem, quer ver, é o documento de posse dela, tudo, e tem, ele já tem uma pousada, foi cedido pelo proprietário. Certo. Essa parte dessa ilha. Só que até então foi dito, ele disse para a gente que a ilha não tinha sido, não tem matrícula, não tinha sido georreferenciada, até aí ok. Fomos fazer o levantamento para ver quanto seria, tal. Descobrimos que o proprietário, na hora de fazer a parte do rio, ele simplesmente pegou parte da ilha. Aí sobrepôs a ilha, entende? Aí parte está georreferenciada e parte não está georreferenciada. E aí eu não consegui falar com ele porque ele estava no Pantanal e estava subindo para Sonora, né? Que é onde ele mora. E aí o que acontece? Eu perguntei para ele se esse proprietário que georreferenciou essa parte é o proprietário que cedeu, né? Porque pode ser. E se foi georreferenciada e foi em 2012, essa parte tem matrícula. Você viu a confusão que tá? Então, assim, eu não sei dizer para você entender. Agora se o que é que você está dizendo que é georreferenciado? Você está baseado em quê aí? Metade da ilha. Mas você pegou isso aí da onde? Você pegou da onde isso aí? Que do ArcGIS. Foi do ArcGIS que o menino mandou para mim. O Jorge falou assim, Sônia, eu vou olhar quanto que vai ficar, tal. A gente estava fazendo um orçamento até então, fazendo levantamento de tudo. Só que aí hoje de manhã veio essa surpresa que ele falou assim, Sônia, mas peraí, parte da ilha já está georreferenciada e foi em 2012. E a outra parte onde está a pousada não está. Certo. Entendeu agora? Aí, no caso, é já referenciada no INCRA, ou quando ele fala cadastro ambiental rural, é certificada na base do INCRA? Certificada, tudo certinho. É que eu esqueci de mandar para você isso, eu esqueci de mandar para você antes para dar uma olhada. Porque assim, como eu estava vindo de viagem, aí eu cheguei aqui já com toda a surpresa e não tive resposta dele, aí eu fiquei assim, eu falei assim, eu vou comentar na live, porque até então é por conta da propriedade que a gente está debatendo, mas eu não iria saber realmente explicar para você se é desse proprietário que fez a cedência dessa parte para ele. Então, o que eu quero entender, na verdade, que eu acho que você consegue esclarecer a minha dúvida, é se parte está georreferenciada, então tá mais fácil eu conseguir a matrícula, porque metade dessa ilha tem matrícula, porque ela tá lá. Perfeito. Ótima pergunta. Vamos lá. Olha, pessoal, só para vocês entenderem aqui, né? A confusão. A Alcione está trazendo aqui, né, que um imóvel, não é isso? Que está dentro de uma ilha, não é a ilha toda, não é isso? É 2 hectares que está dentro de uma ilha. Perfeito? Exato. Isso. E aí, a Alcione viu que a documentação daquele cliente, ele é uma posse, né? Passaram a posse para ele, tá? Beleza? E aí, a Alcione consultou a base do INCRA, das áreas georreferenciadas,
né? O I3GEL, pelo que eu estou entendendo, e consultou. E tem uma área lá, tem uma área que está metade da ilha, né? Que está georreferenciada. Não é isso? Que está georreferenciada. Beleza? Essa metade da ilha está georreferenciada e essa área de 2 hectares faz parte da outra metade da ilha. Exato. Não é isso? Não é isso? Isso. Pronto. Isso. Beleza. Até então, eu entendia que a ilha era um todo, mas na verdade não. Na verdade, não. Na verdade, você não sabe. Você não sabe se na verdade, ou se não é. Isso, eu preciso saber quando ele me responder. Perfeito. Beleza. Então, olha só. A primeira coisa que você tem que fazer é analisar a documentação desse cliente, tá? Ele tem aquele contrato ali de posse, não é isso? Você deve ter aí aquele contrato de posse dele. Pronto. Nessa documentação, você vai ter que ler ela, né? E você vai ver se cita alguma origem do imóvel, tá? Se naquela documentação cita alguma matrícula, cita alguma origem. Porque o que é a origem? É que veio ali, mesmo sendo posse, veio de uma matrícula antiga, né? Se ele citou alguma matrícula ali. Se ele citou alguma matrícula, quer dizer que aquela área ali possivelmente já teve registro, já foi de algum proprietário, né? Já foi de algum proprietário, ele vendeu a posse, mas não vendeu o domínio, né? Não passou o domínio, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Será que tem origem? Será que não tem? Tá? Porque muitas vezes tem origem. Você dá uma olhada ali, veio da matrícula tal, do registro de imóveis tal, e aí você vai ver aí se essa área tem realmente origem, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto. Você vai ter, você já consultou aí as bases, você vai ter que consultar, fazer as análises na base do Cadastro Ambiental Rural, tá? Você vai baixar as bases lá, como a gente fala lá no módulo do K. Você entende? Você falou de ArcGIS aí, não é isso? Sim. Não sei se você não entendeu um pouco do SIG, talvez o pessoal aí da agrimensora já esteja ciente aí, né, que ela pode baixar os shapes, né, e abrir, tá? Você já vai ficar expert nisso. Dá uma olhada lá na aula no módulo de georreferenciamento, a gente coloca aula extras de QGIS, tá? E aí você vai ver como baixa o QGIS, né, como você instala, como você... E aí você vai ter lá no módulo do K, como baixar os chips do K, e no módulo de georreferenciamento, como vai estar baixar o chip do I3GEL. Para você mesmo fazer essa análise, tá? Eu sei que você pediu para outra pessoa e tal, mas você entende que é legal você mesmo fazer, só para você ter certeza. Você vai fazer isso diversas vezes. Né? Já vou me habituando, né? Você já vai se habituando e já vai deixar salvo lá. A gente já tem aqui o nosso projeto, né? E o cara consultou, deixa eu ver aqui. A gente já vê, sua área tem um K aqui, tem uma área certificada do lado, não tem, tá? Então é isso, tá? Já consulta, talvez ela tenha o K, né? Talvez tenha feito o K, talvez tenha feito aí, como o cara disse, mas é bom você conferir, né? Se fez realmente o georreferenciamento, tá? Aí que tá. Você me trouxe aí que o rapaz falou que metade da ilha tem o georreferenciamento. A gente tem que ficar muito atento, Alcione, a essa palavra georreferenciamento, tá? Principalmente você, agora que está iniciando nessa jornada aí do Comboral, ok? Então, o que se o imóvel, se essa ilha tiver feito K, né? Você entende que ela tem aquele polígono ali? Tem um polígono, né? Tem. Alguém fez ali, o cara talvez foi em campo, ou talvez ele não foi. Ele mediu ali pela imagem de satélite. Ele atribuiu coordenadas. Não atribuiu coordenadas? Ele está já referenciado. Eu posso dizer que ele está já referenciado. Entendeu? Então, por isso, quando você fala, está já referenciado para mim, eu fico meio confuso assim. Entendeu? Você agora que está dentro dessa jornada, você precisa ter muito claro isso. E é normal, tá? É normal
e até diversos profissionais já falam assim, georreferenciamento, tal. Mas é legal a gente ter essa noção. Foi feito o CAR, tem uma área georreferenciada. Não quer dizer que ela está precisa para ser certificada pelo INCRA. Tá? Uhum. Então, normalmente, quem faz CAR pode pegar com celular, GPS de navegação, pela imagem de satélite, e atribuir coordenadas àquele imóvel ali e está no sistema. Tá? Quando você jogar, talvez bata um pouco para lá, um pouco para cá, você não vai saber ali se está preciso. Normalmente não está tão preciso assim como é você ir em campo e medir nos padrões do INCRA. O georreferenciamento, né? Você entende aí que o georreferenciar é atribuir coordenadas. Quando a gente fala de INCRA, né? A gente trata aí de precisão do imóvel. A gente trata aí daquela área que vai ser colocada realmente naquela matrícula. Essa área ela tem que ser precisa, porque você vai trazer ali a área que vai constar no imóvel rural do seu cliente, né? Que vai constar na matrícula do seu cliente. Então, essa medição, ela não pode ser feita por qualquer método de posicionamento. Não pode ser feita por imagem de satélite, pode ser feita por GPS de navegação. A gente não recomenda. A gente recomenda que você meça o imóvel com alta precisão, né? Que aí você está fazendo ali o georreferenciamento, que aí confunde um pouco, né? Aí quando a gente fala georreferenciamento, acaba sendo sinônimo para o georreferenciamento do INCRA, né? Você tem que seguir aqueles padrões do INCRA ali que a gente recomenda, né? Para você não ter problemas e você fez o georreferenciamento, né, do imóvel. As áreas acima de 100 hectares, elas têm que estar certificadas, ou seja, o georreferenciamento tem que constar no sistema de gestão fundiária do INCRA, né? Que tem que constar lá. E ali, estando ali, né, comprova que não há sobreposição do imóvel. Tá? Então, o georreferenciamento abaixo de 100 hectares pode haver e não está na base do INCRA. Está apenas no cartório. Tá? Porque ele não é obrigado a estar certificado no INCRA. Pode existir, mas ele está apenas no cartório. Tá? Então, pelo que eu estou entendendo, né? Esse rapaz aí, que você pediu auxílio, ele consultou na base do INCRA e ele viu que a área está certificada. Né? Pelo que eu estou entendendo. Quando tem o georreferenciamento, quando você fala tem o georreferenciamento, eu estou entendendo que não é o CAR, tá? É o georreferenciamento e ele está certificado junto ao INCRA, não é isso? Pode deduzir isso? Isso, pode. Pronto. As áreas que estão certificadas, aí que tá, né? As áreas que estão certificadas, né? Elas têm matrícula, tá? As áreas que estão certificadas, elas têm matrícula, tá? Quer dizer que é de um particular? Não. Pode ser de domínio público, tá? Pode ser de domínio público, né? Então, o que é que você pode fazer, né? Com o georreferenciamento, né, com essa base que você mesmo vai fazer, você vai consultar ali aquele número de matrícula daquele imóvel ali, né? Então, ele vai ter um número de matrícula. E você vai consultar no próprio cartório para saber ali se pedir uma nova certidão daquela matrícula ali. E aí você vai saber, ó, é uma ilha que está no tal, a área é tal, a área é tal. Você vai confirmar no próprio cartório se é realmente de um particular aquilo ali, quem é o proprietário daquele imóvel que está certificado na base do INCRA. Né? Então, você só vai pegar o número de matrícula e ir no próprio cartório aí de registro de imóveis. Né? Você pode fazer isso, não precisa ir, né? Você pode solicitar aí essa certidão de onde você está. Aí só é ligar para lá, você pode solicitar por e-mail. E também tem um site do registro de imóveis. Se o cartório estiver cadastrado, você pode pedir isso aí pela plataforma online do registro de imóveis brasileiro. Tá? Então, aí você vai saber realmente se aquela parte ela tem matrícula. O que não quer dizer, né? Aí já está a sua pergunta. O que não quer dizer que a outra parte tenha matrícula ou não, tá? Mas, como você disse, quando você tirar a certidão de teor, você vai ver todo o histórico dessa área.
Então, se essa área era uma área grande, era uma área total e desmembrou, você vai saber, ó, a certidão interior te dá isso, todo o histórico dessa matrícula, né? Uhum. Então, ó, essa área tinha 500 hectares e ela desmembrou para 100. A área da matrícula anterior era 498, passou a ser 297, desmembrando numa área de 2 hectares, de 200 hectares, e a outra parte ficou para fulano, com a outra matrícula tal. Então, na certidão interior tem todo esse histórico dessa matrícula. Então, talvez ela, sim, aquela outra parte seja de uma matrícula. Aí você vai saber, tá? Então, tem duas formas de você saber isso. Pela documentação, pela análise mais aprofundada, sabendo ali se cita a origem, se não cita. Se citar, você já pede uma certidão de teor para o próprio cartório. Se você pode consultar na base, ver esse número de matrícula e pedir essa certidão também desse possível confrontante também, né, que você já vai tentar desvendar esse mistério, né? O que eu achei que, assim, poderia me ajudar se aquela parte onde eu te falei que pegou a ilha e tudo mais, se existe essa matrícula, então ficaria mais fácil, então, para eu fazer o uso capião dessa outra parte que é onde o meu cliente detém e tem a pousada, e que é em questão, né, que a gente está falando. E era isso que eu queria saber, se isso facilitaria, porque até então a gente estava falando que poderia ser um imóvel da União, então se está a metade georreferenciada num particular, acredita-se então que essa outra parte está mais fácil da gente fazer o uso capião dela. Perfeito. Beleza. Bom, talvez eu não fui tão claro respondendo essa pergunta. Eu falei muita coisa, né? Mas não fui tão claro. A gente bateu mais assim, em cima do gel, e a verdade, a minha dúvida maior é sobre se facilita ou se não, se vai ficar do mesmo tamanho. Beleza. Perfeito. Olha só. Essa questão que eu expliquei é muito importante para saber se essa área também, se essa área é uma área desmembrada de uma matrícula mãe aí, tá? Duas questões é muito importante. Porque aí você vai ter certeza disso que você está me perguntando, tá? Se ela tem algum particular ou não, tá? Olha só. Uso capião, né? Uso capião, né? Quando envolve áreas públicas, não se pode uso áreas públicas. E isso está na legislação, tá? Então, você está certo em falar, se for patrimônio da União, aí você vai ter que regularizar junto ao patrimônio da União, realmente, talvez você só tenha posse, né? E aí você vai ter que verificar essa situação, que eu recomendo também que você já verifique também junto à SPU. Para você consultar, você vai ter que ter a área já referenciada, né? Você tem que falar isso para o seu cliente, para eu consultar junto à SPU aqui, o sistema do patrimônio da União, você precisa estar com a área já referenciada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o seu já referenciamento, para desvendar esse mistério aqui, tá? Se a área tiver matrícula, fica assim muito mais fácil você fazer uso capião, tá? Porque vai ter uma origem e aquele cliente ali já tem mais de 5 anos que ele comprou o imóvel, então pousada, né? Deve ter, né? 20 anos. Pronto, já tem 20 anos e aí vai ficar muito mais fácil, tá? Desculpe. Por ser uma ilha, o próprio cartório ele vai consultar os órgãos, né? Na ação de uso capião, o próprio cartório consulta os órgãos para se posicionarem. Então, ele vai consultar a SPU, vai consultar o órgão do Estado para ver se é uma área, se é uma terra devoluta. Ele vai fazer todas as consultas de todos os órgãos aí que tratam sobre terras aí no seu estado, para verificar se aquela área não é de nenhum deles, tá? E aí, se ela tiver matrícula, fica muito mais fácil, você entende isso? Porque ele ali já está comprovando ali que veio de uma origem, e fica muito mais fácil para você fazer o uso capião, tá? Em algumas situações, é até bom você ficar atento a isso,
né? Quando a gente não tem matrícula, não sabe se é devoluto. O Estado também não sabe se é dela, ninguém sabe. Ou seja, talvez tenha matrícula e ninguém sabe, aí fica perdido. E aí, em alguns estados, o estado traz a impugnação do uso capião, falando, ó, se não tem matrícula, é uma área devoluta, é minha. Então, não pode fazer uso capião, entendeu? Em alguns estados ocorre isso. Não sei se ocorre aí no seu estado, tá? Mas, com certeza, se tiver a área com matrícula, não quer dizer que a do lado tem matrícula, que é sua área pública ou particular, tá? Não quer dizer isso. Então, você não vai saber, tá? Mas você vai saber que a ilha, né, pelo menos que a ilha tinha matrícula, né? E isso vai tender que ela tenha também, né? Que aquela área que é confrontante dela tenha matrícula. Mas eu creio que talvez venha de uma matrícula mãe aí toda essa área, né? Já que é uma ilha, tá? Mas você também vai ter que fazer a consulta junto ao Patrimônio da União. Eles te passaram algum documento sobre isso? Você tem mais algum documento do imóvel? A documentação é essa mesmo que eu falei. E, tipo assim, como foi uma cedência para ele construiu, então ele tem 20 anos que ele tem essa pousada lá, e ele tem, tipo, as partes de licença ambiental registrada, ele tem assim, porque essa área veio das meninas que fazem essa parte de licença ambiental para ele. Então, ele tem bastante já coisas que ele fez lá na área, porque tem 20 anos que ele está lá, né? Então, ele tem até multa já na propriedade dele, de um PRAD que ele não fez, e então, assim, aí a gente realmente, assim, só que a multa veio no nome dele, então, assim, tudo testa que ele está em posse da propriedade, né? Então, aí é que tá. O trabalho primeiro é fazer o georreferenciamento e buscar essa matrícula raiz para eu entender direito como eu vou proceder daí em diante, né? Perfeito. Você tem que fazer essa pesquisa para ver se esse imóvel rural ele já tem matrícula, tá? Mas de toda maneira, né? Você pode até deixar ele tranquilo. Ó, de toda maneira, você vai ter que fazer o georreferenciamento, porque mesmo que você tenha que apenas ter a posse do imóvel, né? Apenas ter a posse do imóvel, é muito importante que para todos esses processos você tenha a sua área já referenciada e com precisão, tá? Então, mesmo que ele falou, olha, sim, você não vai conseguir ter essa matrícula, você só vai conseguir ter a posse aqui porque talvez a área esteja em processo de regularização do TSPU e tal. É muito importante para ele se respaldar também que ele tenha o georreferenciamento da área dele, tá? Então, primeira coisa a gente não foge, então, dessa parte, né? Que é a principal, pelo que eu estou entendendo, é a principal que a gente tem que fazer para poder entender todo o imóvel e deixar o proprietário assim, olha, fica tranquilo que depois disso aqui a gente vai ver como é que vai se dar as outras partes. Se dá. Mesmo... Olha só. Se dá, porque... Né? Pois é. Você, talvez, né? Talvez, vamos lá, seja uma área devoluta do Estado, né? E aí você tem uma outra situação. Você vai ter que regularizar essa área devoluta junto ao Estado, entendeu? Então, você vai precisar consultar o domínio daquela região, tá? Então, é muito importante você entrar em contato com o cartório. Você entrar em contato com o cartório, que até o próprio processo de uso capião vai para o cartório. Então, você já vai saber ali, né, o que é que eles têm da área. E por ser uma ilha, é bem específico, né? Se eu falasse aqui, o imóvel está ali, tal, eles podem meio que ali, não sei e tal. Mas como é uma ilha, né, eles falam, não, aquela ilha ali tem problema, olha, passou por processo e tal, fulaninho já tem matrícula e tal, né? E aí eles vão passar para você isso, né? Eles vão passar para você. Então, a surpresa mesmo... Para mim foi hoje ver que metade dela, né,
já tem essa parte do gel nela. E aí eu fiquei pensando, mas assim, não foi dito para mim. Até então eu entendia que a ilha era inteira, ele tinha posse da ilha por inteiro. Aí era uma situação. Aí agora ela mudou a situação dela e me surpreendeu e eu não consegui falar com ele para perguntar se aquela parte foi Aí agora, tipo assim, eu preciso que ele me responda, mas foi bom até a gente conversar, porque talvez possa ser dúvida de muita gente. E ilha não é uma coisa comum, igual nem para vocês era. Imagina que eu já peguei uma coisa assim, meia complicada, mas até que bom para a gente já. Porque aí fazer uma live depois falar assim, gente, consegui, vou trazer o resultado aqui, como é que foi que procedeu essa parte, né? Como que a gente conseguiu fazer. E igual eu falei para você, para mim foi surpresa, porque daí eu fiquei sem nem saber o que responder para o menino que está me ajudando, porque aí eu viajei, e nem saber dele, porque daí, como eu viajei, ele também estava viajando. E aí a gente não conseguiu comunicação. Então, eu acredito que amanhã eu consiga falar com ele e entender, de fato, como está acontecendo realmente ali na propriedade, porque eu não consegui entender. Que até então ele não tinha me dito isso. Eu acredito que ele também não sabe, ou sabe, bom, não sei, né? Eu entendia que era uma ilha inteira e agora não é. Perfeito, perfeito. E aí você, olha só, tem uma coisa também, tá? Pela Constituição, eu já vou trazer para você uma Complica coisa mais não. até para confundir A aí você. burocracia. Olha só, pela Constituição, né, no artigo 20 aqui, tá? Vou trazer aqui, vou até trazer aqui, Constituição Federal de 1988, né, no artigo 20, ele define os bens da União, tá? E, e como você está falando ilha, né, o que é que traz nesse artigo 20 aqui, tá? Ele traz aqui, olha só, as ilhas fluviais e lacustres, artigo 20, são bens da União. Inciso 4, né? As ilhas fluviais e lacustres das zonas limítrofes com os outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas, as que contêm as sedes de municípios, que não é o seu caso, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental, né? São de domínio da União, tá? Então, são de domínio da União as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países e as praias marítimas e as ilhas oceânicas e costeiras, tá? Então, você tem que fazer essa consulta, tem que já referenciar a área. Tá um pouco confuso aí, porque tem uma área certificada, pelo que eu estou vendo, né? Tem que saber se essa área realmente está certificada. Pelo que você falou agora, a ilha toda é dele, é? Ele está com a ilha toda? É isso mesmo? Então, eu entendia que sim, porque quando a gente conversou a princípio, se dizia ilha, mas até então a gente não tinha pego nada, em nenhum banco de dados para saber se de fato essa ilha realmente era toda dele. Na minha cabeça, no que conversado com ele, a ilha sim era toda dele. E de repente. 2 hectares da ilha toda, 2 hectares da ilha toda. Eu achava que era a ilha toda, mas me parece que não. Pelo Entendi. que eu vi, eu não sei se eu te enviar agora os prints das imagens, se você consegue olhar para você também manda aí entender. Pelo WhatsApp, manda pelo WhatsApp aí. Eu consigo para você ter um norte do que eu tô falando, entendeu? Deixa eu só selecionar aqui e encaminhar para você. Mas já foi enviado. Entendi. Conseguiu entender agora? Entendi, uma partezinha, né? Isso. E aí, lá naquela partezinha que não está, é onde está uma pousada. É exato aquele ponto. Entendi. Não entendi.
Aí você vai falar para ele que você vai ter que já referenciar a área. Esse polígono aqui, quem foi que fez? Então, a gente não sabe. Porque ele pegou do banco de dados, entendeu? Ele não foi. Ele puxou para ver como era essa ilha, como que Aqui eu vi tava, aqui. entendeu? Imóveis, tá vendo aqui? Imóveis certificados? Eu nem olhei Tá vendo direito aqui? que eu estava vindo viajar e aí Do eu só lado, tem passei um para ele para print aqui, perguntar. ó. Pronto, Aham. tem um print aqui, ó, CIGEF Brasil. Então é uma área certificada pelo CIGEF. Então tem matrícula, tá? A tendência é ter matrícula e ser, pois é, e talvez ele tenha apenas a posse e outra pessoa tenha um domínio da área aí, tá? Então, Talvez. aí é essa questão que eu tenho que ver com ele, como é que vai. Aliás, aliás, é, aliás, agora que eu estou percebendo aqui, tem um imóvel que está Não me desanima, certificado não. de. Ah, entendi. Tem um imóvel do lado aqui, né, que está certificado, não é isso? Perfeito, Exato. Uhum. perfeito, perfeito. Então é isso mesmo, tá? Eu estou concluindo agora com a imagem, tá? Ou seja, pessoal, agora eu entendi. Olha só. Descomplicou. Existe. É porque é uma ilha, quando a gente fala de ilha e tal, mas o imóvel que pertence a essa parte de terra de 2 hectares é o imóvel que está certificado, tá? Ele não está certificado, com muita precisão, você vê, né? Era para ele contornar ali, né, a ilha, tá? Ou Foi seja, o que a gente também entendeu. ou Que foi seja, feito errado, foi né? feito Pega errado. Foi errado feito ali. errado. Foi feito errado. Ele tinha que pegar alguns pontos ali, tá? Ou seja, né? Essa área ela tem matrícula, senhor. É um Aí bom era sinal. essa É um bom alegria que eu sinal. estava querendo É. ouvir. Eu Essa acho que eu área tem não matrícula porque consegui explicar é para uma área você direito. certificada. Então, aham. Agora, talvez essa área aí é pública. Você acha que essa área aqui que tá com esse polígono verde, ela pode ser pública? Não, né? É um Não, outro imóvel que ela tem. é um outro É um outro imóvel e, imóvel. inclusive, ela está escrita ali, ó, Fazenda Bahia do Lara, na parte laranjada. Ah, aqui, pronto. Aqui. Perfeito. Aí você vai fazer o que aqui, tá? Eu vou até fazer com você. Eu vou aproveitar aqui. Bora fazer ao vivo aqui. Ó, eu vou consultar aqui, tá, pessoal? Fiquem atentos aí, pessoal que tá no YouTube. Vai lá pro. Pessoal que tá no Instagram, vai lá pro YouTube, que eu vou consultar ao vivo aqui, tá? Essa parcela aqui, tá? Isso é um dado público, tá? Então não tô fazendo nada constrangendo nenhum profissional Que aqui, tá? legal. Então, isso é um dado público que vai estar lá no CIGEF, tá? Então, o que é que eu vou consultar aqui? Olha só, Fazenda Bahia da Lara, tá? Você está vendo aqui que ele está falando município Mato Grosso do Sul, não é isso? Uhum. Fazenda Bahia do Lara, código do imóvel. O que é código do imóvel? Código do CCIR, tá? O código AXZ é o código do profissional. É a área, quantidade de área é 13 mil hectares, quase 14 mil hectares, ou 1.000 metros quadrados, né? Eu não sei se está em metros quadrados ou hectare aqui. E a data da certificação foi feita em 2012, tá? Então, vamos consultar aqui. O que a gente vai fazer, Alcione? Vou compartilhar minha tela com você aqui, tá? E a gente vai consultar no CIGEF. Tá? Vocês vão ver minha tela aí, pessoal. Eu vou consultar aqui. Vamos lá, vou entrar no Google aqui, vou digitar CIGEF. Tá? Vou entrar aqui no sistema de gestão fundiária. Vou entrar sem meu código aqui, tá? Ele fica dando código aqui. Pessoal do Instagram, vão para o YouTube, tá? Senão vocês não vão entender o que a gente está falando com clareza aqui. Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo aí, né? Minha tela? Uhum, tô.
Fique tranquilo que vai ficar gravada essa live, tá? E aí você vê depois com mais calma. Ó, eu vou consultar aqui, ó. Eu posso consultar a parcela pelo nome dela, tá? Ou pelo credenciado. Eu vou consultar aqui pela parcela primeiro. Eu vou consultar das duas formas para você ver, tá? E aí ele está pedindo aqui, ó. Você pode consultar essa parcela pelo nome do detentor, tá? Pelo código do credenciado, pelo código da parcela, pelo código do imóvel rural, né? Então a gente tem várias informações aqui, né? Deixa eu ver aqui que eu não consigo. Você pode me falar o código do imóvel? Você vai lendo para mim aí? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Nove, né? Tá vendo aí código do imóvel? Não. Não viu, não? Tá, achei. 90, 80. 80, 29, 00, 90, 67, 90, 90, 80. 80, 29, 00, Sim. 67, 002. É. E eu acho que ela não vai. Aqui. Fazenda Baía da Lara. Área remanescente, parte 1, parte 2. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui nessa fazenda. Você já viu que é ela, né? Baía da Lara, né? Uhum. Mas ela tá aqui. Uma área remanescente. Registro não confirmado. O seu imóvel é por aqui? É, bem na parte do rio lá. Tá aqui? É, Por aqui? exatamente. Tá, é. É aqui, né? Não, né? Não é aqui na. Não é essa parte, né? Nem eu tô achando. É mais para dentro? Ela vai ser no Rio Corrente, né? Ali é o rio. Tá, eu vou tentar abrir a Que outra não... parcela. Deixa eu ver se é a outra parcela. Aqui você já confirma, tá vendo? Número de matrícula, tá vendo aqui? Número de Uhum. matrícula. Você já tem aqui que essa área ela veio desse proprietário aqui, tá? Se essa área realmente estiver dentro. Vamos verificar a outra aqui. Vou voltar aqui. Que é a parte. Que é a outra parte aqui de 118. Aí você desce aqui, ó. Vamos ver se está nessa área aqui. Acho que também não, né? Acho que não, né? Você sabe mais ou menos onde é que é? Aqui não, né? Acho que Não, não, não né? faço. Só pela imagem aqui, né? Só pela imagem. Essa imagem aqui, se tivesse mais afastada, dava Dava para para ter uma eu noção, ver mas aqui. Né? Né? Eu acho que aqui já está mais fechado. Eu acho que não é você por aqui, sabe, não. Luana, onde é? Não? Essa eu não tinha olhado ainda. Você não tinha olhado? Não. Ah. Pois é. Mas deixa eu dar uma olhada aqui para ver se é essa aqui. Mais uma vez aqui. Eu acho que é no Rio, né? É, no mais Rio nessa área. Corrente. Deve O ser. Rio tá bem aí. É, deve ser por aí. Não, Rio Correntes.
Que situação, viu? Interessante. Situação interessante. Ah lá, achou. É aí. Okay. É aqui? É, aproxima mais. Isso, olha lá, Recanto do Bugio. Recanto do Bugio, né? Uhum. Achei, tá vendo? Achei, olha só. Essa área que a gente está Olha a citando é mais para cá. Mas, mas olha só. Essa área, ela pode estar certificada, pelo que eu estou vendo aqui, tá? Eu vou voltar aqui. Ela está certificada antigamente. Agora eu vou ter que explicar o que é antigamente. Olha só. A gente está consultando as áreas no próprio CIGEF aqui, tá? No próprio CIGEF. Então, vou até abrir aqui o meu QGIS, tá? Então, a gente está consultando as áreas aqui certificadas pelo CIGEF, que é desde 2013. Mas, antigamente, tinha certificação, desde 2001, né? O CIGEF agora faz tudo online, mas antigamente tinha certificação que era feita de forma processual. O cara ia, certificava, não tinha CIGEF, ia lá com as plantas, memorial, uma papelada grande e ficava lá um bom tempo para certificar a área. Essa área aqui está certificada antes do CIGEF, tá? Antes do CIGEF. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Como é que você faz isso? Você tá vendo aí minha tela? Tô. Deixa eu ver aqui. Você tá vendo aqui só? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela total. Deixa eu compartilhar minha tela total, que você vai ver eu fazendo isso ao vivo aqui, tá? Vou compartilhar tudo, minha tela completa. E você tá vendo aqui o meu ArcGIS. O meu QGIS. Pronto. Aí o que eu vou fazer aqui? Só para me situar, para saber onde é que é, eu vou vir aqui, ó. E vou baixar o shapefile dela aqui, ó, o polígono. Vou baixar aqui, ó. Shapefile polígono. Desse móvel aqui. Desse móvel aqui. Tá? Aí eu vou vir aqui. Vou abrir o meu. Vou abrir o meu QGIS. Vou jogar aqui. Abriu lá, tá vendo? Aí eu vou lá para a sua área agora. Aí eu já cheguei perto de sua área. Aí o que é que eu vou fazer agora? Isso foi o que o cara fez, tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aqui agora. Eu vou aqui agora e vou lá no i3gel. Ao vivo, viu, gente? i3gel, acervo fundiário. Ó, eu vou aqui. Isso que foi que ele fez, tá? Aí ele veio aqui, que é isso que você tem que ficar expert nisso aqui também. Eu vim aqui no i3gel. Opa. Deixa eu voltar aqui. i3gel, acervo fundiário. Assim. Acervo fundiário. Aqui, ó. Que já vai abrir tudo. Aí eu vou vir aqui, ó, download shapefile. Tem um bocado de coisa. Eu vim aqui em download shapefile. Isso tem tudo no treinamento, tá? Fique tranquila. Assim. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou baixar o... quando você vê CIGEF aqui, tá vendo? Que foi a área certificada pelo CIGEF. SNCI é Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis, Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis. Ou seja, foi antes do CIGEF. Aí eu vou buscar aqui o privado e vou escolher o estado. Tá? Mato Grosso do Sul, não é isso? Isso. Aí eu vou fazer esse download. Tá? Aí eu vou fazer esse download aqui. Eita. Pronto, 18 aqui tá, minha internet está boa. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui uma consulta ao vivo aqui, tá? Vamos lá. Aí eu vou aqui, ó, você vai ver que vai abrir lá, tá? Vai abrir essa área aqui. Pronto. E o imóvel que a gente conferiu, né? Tá por aqui, né?
viu que estava mesmo? É que apareceu agora. Deixa eu ver aqui. Vamos procurar aqui mesmo. Cadê a área certificada? Cadê a área certificada? A gente estava seguindo ele aqui, não foi? É, seguindo o rio. Eu já não consigo mais entender nada. Já não? Não. Caramba. Deixa eu ver. Você viu aqui que a imagem, você vê, né? O que a imagem do Google aqui, tá? Eu vou voltar aqui e vou para a imagem aqui do. É, por aí a gente encontrou, porque tá marcado, né? Como. É, né? Como rio, né? Uhum, tá. É Recanto do Bugio, aí ficou mais fácil de achar. Ah, sim. Eu acho que é por aqui. Vamos ver o Recanto do Bugio que deve aparecer aqui. É. Recanto do Bugio. Você tá vendo aqui que. Aí Recanto do ele. Bugio, achei. Pronto, aí deixa eu ver onde é que essa. Vou calcular aqui. Ele está na reta dessa aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cara crachá aqui. Aqui, né? É. Aqui, não é isso? Achou. Isso. Achei. Aí eu vou ligar aqui, ó. É aquilo que o cara falou. Então, esse imóvel aqui a gente achou que o cara falou. Tá? Esse imóvel aqui é a Fazenda Baia. Tá? E você vai pedir só que. Ó como é o imóvel. Ó o tamanho do imóvel. Uhum. E é isso aí, Alcione. Agora ficou melhor para vocês, né? Não é, na verdade, ilha. Você está vendo que é o imóvel geral aí? Porque você está me Sim, falando uhum. ilha. Se eu falasse ilha, vai ser aquela questão do patrimônio da União. Para mim, na minha cabeça, estava uma ilha no meio do mar. Assim. Era uma ilha, entendeu? Mas não é assim, né? É uma porção de terra desse imóvel aqui. Tá? Uhum. Pronto. Aí que sim, tá? Gera. Isso quer dizer que esse imóvel ele tem matrícula, tá? Quer dizer que esse imóvel tem matrícula, e quer dizer que você pode buscar essa matrícula no cartório, né? E você montar todo o seu laudo de uso capião em cima disso. Então, aí você vai, Agora ficou. Descomplicou, né? Complicou. Aí você vai medir o imóvel, né? Fazer o referenciamento e laudo de uso capião. Quando você já for pedir essa certidão dessa matrícula aqui, tá? Esse documento, ele deveria citar a origem. Deveria citar essa matrícula mãe aqui, tá? Mas, pelo jeito, ele não cita, tá? Então, aqui você conseguiu consultar essa matrícula da área certificada, tá vendo? Uhum. E tem até outras áreas aqui, tá vendo? Estão certificadas, tá vendo? Uhum. E esse deve ser o limite do município aqui. Pro outro município, não é isso? Esse rio aqui. O Rio Correntes é. Pronto. Então é isso, tá? Então aí ficou muito mais fácil. O seu procedimento é, se a área tem matrícula, você pede uma certidão de inteiro dessa matrícula, fazer o laudo de uso capião, né, para esse imóvel. Esse imóvel é uma posse, ele pode ter CCIR, ele pode ter ITR, ele pode ter cadastro ambiental rural, baixa a base do CA também, tá? Para saber se esse imóvel fez o CA, né? Uhum. O pessoal já fez essa parte de licenciamento aí, tá? E aí eu não sei
se o K, como é que tá o K? Vamos ver o K dele agora aqui. Vamos ver o K, que já aproveitando aqui, eu já... Mato Grosso do Sul. Qual é o município mesmo? Corumbá ali. Corumbá. Uhum. Pois é, pessoal, estamos desvendando esse mistério aqui, tá? Com a Alcione. Ela já pegou no primeiro combo rural dela um imóvel. Não é tão complicado não, tá, Alcione? É porque quando você fala assim, de ilha e tal, envolve, né, todas essas questões aí, né, de área da União e tal. Mas aqui a gente comprovou que ele veio de uma área certificada, tá? É igual eu falei para você, a primeira conversa com o cliente, a gente acredita naquilo que ele fala. Então ele me disse uma ilha. Agora até eu tô vendo que Sim. me parece que não se trata de uma ilha, né? Tem uma ponta ali que beira o rio. Para ele o pessoal foi lá? E ele me O dizia... pessoal foi lá? As meninas que fizeram Não, o ainda licenciamento? não. Não, as meninas entendi. não. As meninas não foram, não. Entendi. Tá baixando aqui o shape, tá? Eu vou abrir o K aqui para ver também, tá? Mas é interessante. É interessante esse caso aqui. Voltando aqui, a gente estava onde mesmo? É aqui, né? Aqui, tá vendo? E olha só, aí que tá. Opa, deixa eu apagar essa feição aqui. Olha só, você tá vendo aqui que no georreferenciamento, tá? Ele não pegou essa área aqui dele, não é isso? Ou seja... Que é exatamente onde está a pousada. Se você for certificar esse imóvel aqui, tá? Você não vai conseguir. Você vai ter que cancelar esse imóvel aqui, tá? Mas o ideal é que você faça o seu processo de uso capião, ação de uso capião, tenha a matrícula desse imóvel garantida, você vai ter isso. E depois você entra nessa parte aqui, porque o imóvel dele é abaixo de 100 hectares, então o proprietário não vai te obrigar a ter a certificação. Tá? Então você não vai entrar nesse problema de cancelamento agora. Tá? E aí, entendi. Porque então, senão você ia se meter antes nisso. Então, você não entra nesse mérito, faz o seu laudo de uso capião, tá? Tá vendo aqui que tem acesso, né? Pelo que eu tô vendo aqui, tá? Ele deve ter os 2 hectares dele por aqui, tá? Ainda tá baixando aqui, deve ser muito carfeito aqui nesse município. E é isso, tá? Agora eu gostei aqui, tem uma piscina aqui, né? E tal, tem um... Pousadinha bacana. Sim, aí eu vou responder justamente a pergunta da live de hoje, a pergunta que estava na live, tá? Santiago, nesse caso aqui, né, eu preciso certificar o imóvel, né? Olha só, nesse caso aí, abaixo de 100 hectares, né, você não é obrigado a certificar o imóvel, tá? Então, você pode fazer, já referenciar o imóvel dele, né? Ver a parte aqui, pergunta para ele qual é a parte mais seca, eu posso chegar. Você vai chegar ao máximo aqui, ó, vai já referenciar a ilha dele, tirar fotos. Se você trabalhar com drone, a sua equipe aí faz voo de drone, tá? E é isso, tá? Verifica o que ele foi feito da parte ambiental também, tá? Com certeza ele deve ter feito o K aí, tá? E tira essa dúvida. Eu acredito que a minha irmã tá mexendo com um CAR dele ainda. É porque assim, eu não confrontei ainda com elas o que elas estão fazendo. Eu sei que elas estão mexendo. Porque como elas não mexem só com essa propriedade dele, tem outras. E aí eu confundo os nomes, que é uns nomes meio diferentes uma da outra. E como ele me pediu exatamente dessa do bugio para mexer com os capião, e aí eu fui
Falei assim, não, vou pegar o Kombi e vou ir me virando para não incomodar elas de ficar toda hora perguntando. Tem isso, tem aquilo outro. Eu falei assim, primeiro eu vou me situar de tudo, mas agora eu já sei que eu preciso que a minha irmã faça o CAR todo certinho, que ela já tá mexendo com isso da propriedade dele e tal, para eu já colocar junto, tudo certinho. E aqui o CAR ele tem da área total, ó. Olha o CAR dele como é que é. Tá vendo aqui? Aham, vi. O K dele é tudo. É o mesmo proprietário. É o mesmo proprietário aqui, dono de tudo aqui. Então, grande chance de ser esse proprietário aqui, ó. Que é o da área certificada, tá? Uhum. Grandes chances de ser o proprietário aqui, ó. Serviço, esse é o próprio cartório que você vai pedir, tá? Aham. Essa é a serventia dele, esse é o número de matrícula. Esse deve ser o proprietário, com esse CNPJ aqui, tá vendo? É uma empresa, Rio Corrente Agropastoril. Beleza? Uhum. E aí você vai conversar com o cartório. Olha só, eu quero fazer um uso capião de uma área de 2 hectares, tá? E uma coisa desse imóvel aqui. Beleza. Ele já tem algum advogado? Vou parar de compartilhar a tela aqui. Alguém está ouvindo pela televisão aí. O cara está pedindo para baixar o áudio da televisão aí. Acho que alguém está ouvindo aí a gente, né? Aí, próximo. Mas tá dando para ouvir legal, né? Eu estou ouvindo minha voz um pouco no fundo aí. Pronto, Alcione. Desvendou esse mistério aí? Você tem uma área... Agora sim. Você tem uma área, não vou nem parar de falar ilha. Você tem uma área de 2 hectares que está dentro de uma área que está certificada, né, antes da terceira norma do INCRA, não está certificada pelo CIGEF, mas está certificada, né, pela primeira e segunda norma, tá? E você tem uma área de posse e ele precisa obter o domínio dessa área. Então, a gente recomenda ele fazer um laudo de uso capião junto com você, já referenciar o imóvel dele, né? Pegar todas as provas que ele tem da posse do imóvel, né? E eu perguntei, eu não ouvi sua resposta. Quando você falou de advogado. Não, ele tem sim. Que já trabalha, que já faz esse serviço para ele. Tem, aham. Ótimo, melhor ainda. Já conversa com ele, já fala sobre esse caso, já traz aí o próprio número de matrícula, você consultou a empresa que tem. Se ele não souber de quem ele comprou, se ele não comprou da empresa, você fala, ó, essa área pertence a essa matrícula aqui, tal. Se você quiser ser mais específica, você pode tirar uma certidão de TRTU dessa área também, tá? Se você quiser, mas aqui a gente já tirou as dúvidas aqui, principais que você precisa saber para conversar com ele, tá? Então, você pode dar um print aí na tela, mostrar para ele também, né? O K, ele já tem o K da área total, ou seja, quem foi feito o K, a empresa fez o K e englobou a área dele também, tá? Então, ou parte da área dele, né? Digamos assim, parte da área dele. Na verdade, pelo que parece, tá? É a área dele, porque o limite do imóvel, você vê que é realmente o rio, tá? Então não tem por que tirar a área dele. Então é isso, tá? E aí ele vai ter que ter todas essas licenças ali. Ali é uma área de APP, né? Então o pessoal deve ter muito trabalho aí na parte ambiental também, tá? E é isso, ok? Então procura esse advogado, conversa com ele, fala, ó, a gente vai fazer o laudo de uso capião que a gente faz aqui, com todos os documentos que você precisa para dar entrada aí no uso capião desse cliente aí, né? Já como ele tem um advogado, melhor ainda. O pessoal pergunta aqui, quanto tempo é preciso para fazer uso capião?
O tempo mínimo, pessoal, de qualquer ação de uso capião é 5 anos, tá? É 5 anos. Então, tem diversos tipos de uso capião. Tem o uso capião constitucional, que é esse de 5 anos. Tem o limite de 50 hectares, né, do imóvel, tá? Tem o uso capião ordinário, que é 10 anos, e o extraordinário, que é 15 anos. Né? Tem alguns fatos que reduzem o próprio tempo de uso capião, se ele mora no imóvel e tal, né? Mas nesse caso aí, né, ele tem mais de 20 anos no imóvel, né? Então fica muito mais fácil aí, você vai entrar com o uso capião extraordinário. Quanto mais tempo, melhor. Quanto mais provas ele tiver, melhor, tá? Então, conversa com esse advogado aí, talvez ele tenha ciência, já que ele é advogado desse cliente, né? Ele tenha ciência de algum processo que possa ter na área, tá? E é isso, conversa com o próprio cartório também, né? Entende como é que estão as ações de uso capião, eu estou com a área aqui, né? Então tenta conversar com a própria registradora, né? O ideal, se ela for flexível para te atender, né? Vai ser muito interessante, você já conversa com ela, eu estou com a área aqui, né, e tal, você explica, eu quero entrar com a sessão de uso capião, como é que estão sendo, como é que está ocorrendo os processos aí, né? Aí ela vai falar e tal, tá. Mas não fala essa palavra ilha não, porque aí já vai envolver outras situações, tá? Então, coloca para ela que tem uma área de 2 hectares que está no imóvel tal, o número de matrícula é esse, você vai fazer um laudo especializado para aquele cliente, e ele quer entrar a ação de uso capião. Como é que está ocorrendo aí? Está tendo facilidades? Como é que está? Ela, não, está tendo, não está. Tem algumas pessoas que já deram entrada, já conseguiram nessa região e tal, né? Então, ela vai dizer para você, tá? Então, eu recomendo você entrar em contato com o registro de imóveis. Você tem a área, né? Você sabe onde que é mais ou menos, você tem o número de matrícula, tá? Então, você tem tudo aí para tentar, para saber se ele vai lograr êxito aí com a ação de uso capião também, né? Pelo menos sondar, né? Agora beleza? Tá mais fácil, agora deu para compreender melhor. Legal. Olha só, pessoal, nem todas as situações são assim, tá? Existem imóveis que já estão mais claros, né? Então, a Alcione pegou esse primeiro combo rural aqui, né? Que ela está olhando e tal, mas ela é bom, porque você já pegou várias coisas, você vai ter que fazer várias consultas, né? E você já se situou ali como é que você pode fazer, qual método que você tem que seguir ali nos próximos imóveis, para você ter certeza ali, tá? Mas sim, é uma área que está certificada, é uma área que tem matrícula, tá? Então, ele tem 2 hectares de uma área com matrícula. Então, é necessário ele fazer o georreferenciamento para a própria segurança dele, né? Fazer o laudo, né? Fazer o mesmo sendo posse, ele pode fazer aí CCIR, ITR, né? Ele tem que declarar todos esses cadastros aí, tá, Alcione? Sim. Beleza? Então, ele vai precisar do laudo do uso capião, não tem jeito, tá? É imóvel rural, ele precisa do combo rural. Gostei dessa aí, rimou. Não, agora para mim ficou mais... Nossa, deu uma... Igual a questão que a gente falou da ilha e tal, é porque realmente, a priori, você conversa com o cliente, o que ele te fala, você acredita. E aí, para fazer o levantamento e pesquisar tudo isso, e agora a gente vê que realmente não se trata de uma ilha, mas é como ele acha que lá é uma ilha e tal. Então fica meio complicado. Realmente a gente tem que fazer todo o levantamento de tudo aí para poder ter certeza do que se trata a propriedade da pessoa, né? Isso. E você vai gerar muita segurança para ele. Então você vai chegar para ele e vai falar, doutor João, vou dar o nome dele aqui, doutor João. Doutor João, a gente consultou na base que a sua área já está referenciada, ou pelo menos parte dela, de uma matrícula mãe, né, que talvez você tenha comprado de algum poceiro, né, que comprou dessa área aí, tá? Mas o que tem hoje é essa área que tem esse domínio, ou seja, você está correndo um risco. O ideal é que você tenha o domínio da sua área no seu nome, né? Você não tenha apenas a posse. Então, aqui, já que você tem acesso ao próprio advogado, a gente consultou com o próprio cartório, né? Está se podendo fazer
esses processos, tem êxito, né? Então, nesse caso aqui, a gente recomenda você a fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você tem 20 anos de posse, você pode comprovar, né? Consulta com seu advogado aí, a gente vai fazer toda a parte dos cadastros que você precisa fazer para comprovar, tá? A gente vai fazer o georreferenciamento, os próprios cadastros que o seu imóvel rural, mesmo sendo posse, precisa, para dar respaldo aí na sua ação de usucapião, para aquele cartório ali, ele tenha certeza ali que tá dando o título de propriedade para você, que tem, né, tem essa segurança para te dar o registro, né? Vai te dar aquela matrícula. Esse laudo de usucapião é para isso, para você trazer a segurança para o oficial de registro, que aquela área ali é dele e não tem problema, tá? Então, aquela área que é dele por X anos, onde é que é a área, né? Tudo isso para ele que já está cadastrado nos órgãos e tal, entendeu? Então, tudo isso aí traz a segurança. Vai lá, tem que ir lá. Quando você fizer o georreferenciamento, relatório fotográfico, toda a informação que você tiver ali, é bom que você vai respaldar o oficial de registro para tomar a sua decisão, tá? Certo, então. Agora já está entendido. Consegui compreender bem, porque as dúvidas tomam conta, sim, e realmente não é só comigo, mas com todo mundo que está fazendo combo rural, a gente fica assim, será que diante de uma coisa assim a gente vai dar conta de fazer, né? Mas acaba sendo tranquilo quando você descobre algumas coisas assim, uns pontos que realmente fica mais claro para a gente, dá mais segurança. Perfeito. Beleza? Você tem alguma outra área? Você tem alguma outra situação, Alcione? Ou era essa a principal? Não, essa era que estava me martelando até então, é só essa, por enquanto, que a gente estava... É porque assim, eu estou querendo fazer ela sozinha. Eu pergunto para as meninas muito pouco, eu deveria ter perguntado mais, ter pedido mais ajuda, mas assim... Eu quero mostrar para elas que o investimento que a gente fez em relação ao combo rural, por eu não entender igual elas entendem, que realmente eu vou dar conta como elas também dão, entendeu? Entendi. Perfeito. E aí você vai pegando aí, né? Você já clareou um pouquinho do que é georreferenciamento, do que é K, né? Do que é, como é que você baixa a base. Dá uma olhada lá, você tem que ficar com esse QGIS aí pronto, esse salvo aí instalado. Lá no módulo conceitos básicos, você vê ali como é que instala o QGIS, né? Você vai instalar em sua máquina, vai baixar as bases ali, né? E é isso, né? Trazer tudo isso para o seu cliente, para ele entender que você foi atrás, que você pesquisou e tal, que você fez aquele serviço ali. E realmente ele vai precisar regularizar aquele imóvel, tá? Ele está correndo risco ali, tá? Imagine que esse proprietário pedir uma reintegração de posse. Se pedir uma reintegração de posse, ele não vai poder fazer o usucapião depois, né? Que ele não tem uma posse pacífica. Hoje ele tem a posse, se não tiver processo, né? Em nome dele, a gente crê que ele tem a posse mansa e pacífica e pode fazer o usucapião, tá? Então, quanto antes ele tem que regularizar essa área, ele precisa te contratar aí para fazer esse laudo, né? Para passar para o próprio advogado dele proceder aí com essa ação aí de usucapião, tá? Então, é isso. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ler aqui, tá? O Antônio, talvez a gente possa responder ela juntas aqui. Estou com uma situação seguinte, da dona da terra, é posseira da terra e falecida, e possui só um documento do INCRA e um documento do ITR. A mesma deixou o viúvo e 7 filhos. Um dos filhos deseja fazer o quê? O K no nome dos 7 irmãos e pai dele que ainda é vivo. Como faço para excluir a falecida e colocar o nome do viúvo nestes documentos? Nome do viúvo. Olha só. Essa é uma área de posse, né? Que quando essa proprietária faleceu, tá? Ficou para alguém, né? Ficou para esses 7 irmãos e esse viúvo, tá? Eles podem fazer todo mundo aí ser dono do imóvel,
né? Eu não sei se vai dividir em partes, como é que vai fazer, tá? Pelo que eu estou entendendo aqui, ele não tem matrícula. É uma ótima oportunidade aí, Antônio, para você oferecer justamente essa ação de uso capião aí, tá? Para regularizar esse imóvel, tá? E talvez até desmembrar aí, né? Será que esse irmão, a área do terreno é apenas 1 hectare? Pois é. Aí que talvez você não consiga aí, né? Dividir em 7, aí talvez eles não queiram. Mas você vai ter que ter o imóvel registrado. O ideal é que eles tenham o imóvel registrado no próprio cartório, tá? Então você vai fazer o laudo de uso capião aí, né? Já referenciar o imóvel, tá? Você pode atualizar, fazer uma alteração de titularidade nesse CCIR aí, tá? Passar para o nome do viúvo, né? Primeiro você faz no CCIR, você vai solicitar uma alteração de titularidade e você vai informar porque você está alterando essa titularidade e você vai ver se você vai alterar para o viúvo apenas ou para o viúvo e os 7 irmãos, tá? Aí você vai ver com eles também. Então, você vai alterar, né? Primeira coisa, você vai vincular o CCIR com o ITR, tá? Você vinculou lá, criou no QNIL, você vai vincular CCIR com o ITR, vinculou, né? E depois você vai no SINCR, você vai fazer uma alteração de titularidade. E aí você vai informar ali por que você está mudando a titularidade, né? Aí você vai falar, fulana faleceu, ficando a área para o viúvo, comprovando isso aí para o próprio INCRA. Alterou a titularidade, você vai ter CCIR, TR e QNI no nome daquela pessoa, tá? Então, talvez você precise de um documento aí, tá? Porque se faleceu, ficou os bens para alguém. Tem algum representante do espólio, tá? Então, normalmente não é só o pai, é o representante do espólio ali que vai ficar aquelas áreas em nome dele. Da mesma maneira, se já tiver o K, você vai alterar a titularidade lá do K para ficar em nome desse representante do espólio aí. E é isso, tá? E o ideal é você fazer uma ação de uso capião aí para que esse 1 hectare ele deixe de ser apenas posse para ter a matrícula em nome dele, em nome aí dos 7 irmãos e o pai, né? Aí vai ser uma área em condomínio, tá? Uma área em condomínio e mesmo assim ele vai ter, todo mundo vai ser o dono do imóvel, vai ter um CCIR, vai ter um ITR, vai ter um QNI, vai ter um K, todo mundo sendo dono do imóvel, ele vai estar com o imóvel rural regular. Beleza, Antônio? Ficou um pouco confuso, mas é para ser confuso mesmo. Mas o que ele precisa aí é desse profissional que entenda tudo e todo esse cadastro para trazer clareza para ele, tá? Alcione, eu acho que a gente já conseguiu clarear, né? Esse serviço aí, tá? Eu não sei se você fechou com ele não, né? Você só está analisando, né? Fechei. Já fechou? Fechei fechou? já. Então pronto. Então aí já é outra história. Então, legal. Já fechei, então, já. Pronto. Você tem um bônus aí da gente, né? E você pode ficar mais próxima da gente, tá? Então, já pode solicitar aí, né? Um acompanhamento mais... Igual eu falei, a Pronto. questão do orçamento lá de vocês é muito bom aquele material, é realmente, assim, fantástico. Quando você entrega para a pessoa, para ela fechar com você, aquilo brilha os olhos, porque ela vê tanto serviço que predisposto a ser feito ali, que não tem, eu acredito que não tem mesmo como ela não fechar. Legal, isso aí. Tá legal. Ainda bem que você fechou esse comboral aí e vai surgir dúvidas, tá? Se planeja para fazer o georreferenciamento aí, tá? Da área e fazer o laudo completo aí dele, tá? Talvez você precise aí olhar com mais detalhes essa documentação dele, tá? E aí a gente faz juntos, tá? Como você tem direito ao bônus aí, pode marcar uma próxima reunião com a gente que a gente vai auxiliar em todo esse passo a passo aí, tá? Tá. Beleza? Pode deixar, vai incomodar bastante. Como
como foi eu que já analisei aqui, a gente já faz essa análise juntos aí. A próxima vai ser comigo também, tá? Ai, beleza, então. Você já vai estar a par do que está acontecendo. Agora só falta mesmo ele me responder. Depois disso, eu já vou ter mais, né, uma clareza maior em relação ao que eles têm para nos passar e aí a gente dá andamento. Porque hoje o referenciamento vai ser marcado para a semana que vem. Infelizmente, eu não vou poder comparecer, porque eu estou em viagem a trabalho também. E aí eu estou a 400 mais de 400, né? Porque Corumbá eu estava em Coxim. Então o rapaz que vai fazer para mim, vai passar todos, já está orientado como que eu quero, como que precisa ser feito, e tá bem certinho já, deixei tudo certinho já. Perfeito, perfeito. Pede para ele respeitar ao máximo ali aquele limite do Rio, né? Ele fazendo os padrões do INCRA, ele já tá ligado aí que ele já mandou a imagem, né? Então, nos padrões do INCRA, terceira norma, relatório fotográfico, tá, Alcione? Relatório fotográfico de todos os pontos que ele pegar, muito importante também, para você passar essa segurança para o próprio cliente também, tá? Sim. E é isso. Foi um prazer falar com vocês, esclarecer as dúvidas. Legal. Prazer, é um caso diferente que a gente pensou que era algo bem mais complicado, não que não seja complicado, mas poderia ser pior, né? Poderia ser pior. E eu comecei a entender ali com o tempo, quando eu vi a área, ainda bem que a gente teve a possibilidade de ver. Muitas vezes a gente não tem, né? Aí a gente fica sem saber, assim, né? Ainda bem que você passou. Não consegue orientar, né? Eu não consegui também explicar direito, quer dizer, eu estava vendo e entendendo, mas não estava conseguindo te explicar como que era ali que estava, né, acontecendo. Aí você vê, ficou mais fácil. Eu já estou com a prática, né? Então eu já pego logo aqui e já consegui aqui dar uma olhada na prática aqui, tá? Então, Alcione, muito obrigado. Pessoal, essa foi uma consultoria do Combo Rural. Amanhã tem mais uma, tá? Com outro profissional, com outro caso diferente, né? Às 18 horas. E nós temos também um podcast amanhã, né? Às 8 horas da noite. Eu e o engenheiro Matheus estaremos aqui, tá? Então, muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Você aí se inscreve na Semana do Combo Rural. O link está na bio aí do YouTube, o link está na bio aí do Facebook, tá? E o link tá na bio do Facebook, o link está na descrição do vídeo do YouTube, o link está na descrição do vídeo do Facebook e o link está na bio do Instagram, tá? Obrigado a todos vocês por participarem aqui. Um prazer. Tchau, tchau. Fique com Deus e até mais. Um abraço, Alcione. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.